Hegel, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Ciência da Lógica, Prefácio à terceira edição, 1830. Nesta terceira edição, muitos aperfeiçoamentos foram introduzidos aqui e ali. Teve-se em vista especialmente favorecer a clareza e a determinação da exposição. Contudo, em vista da finalidade de compêndio que tem o tratado, o estilo devia permanecer conciso, formal e abstrato. O texto conserva seu caráter peculiar, que é só receber os esclarecimentos necessários por meio da exposição oral. Desde a segunda edição apareceram muitas críticas ao meu filosofar, as quais, na sua maioria, mostram pouca vocação para essa tarefa. Tais réplicas levianas às obras que foram meditadas durante muitos anos e elaboradas com toda a seriedade do objeto e da exigência científica, não proporcionam nenhuma alegria, tendo em vista as más paixões da presunção, do orgulho, da inveja, do desprezo, que nelas repontam, e muitos menos contém algo de instrutivo. Diz Cícero em Tusculanae Disputationes, questões 1 e 2. Vou passar para a tradução. Contenta-se a filosofia com poucos juízes, evita de propósito a multidão, para a qual é mal vista e suspeita, de modo que, se alguém quiser vituperar toda a filosofia, possa fazê-los com o consenso do povo. É tanto mais popular descarregar contra a filosofia, quanto isso ocorre com menos inteligência e profundeza. A paixão hostil mesquinha pode ser captada no eco que lhe retorna dos outros, e a ignorância se lhe associa com igual evidência. Outros objetos caem sob os sentidos ou se postam ante a representação nas intuições do conjunto. Sente-se a necessidade de um grau, embora diminuto, de saber sobre eles para discutir a seu respeito. Ainda mais remetem facilmente ao sadio bom senso, porque se situam em algo presente, bem conhecido, firme. Mas a falta disso tudo é lançada sem pejo contra a filosofia, ou melhor, contra qualquer imagem fantástica e oca que a ignorância sobre filosofia inventa e mete na cabeça a seu respeito. Nada tem diante de si pelo qual possa orientar-se, e move-se de um lado para outro totalmente no indeterminado, no vazio e, portanto, no sem sentido. Tenho a lhes empreendido a tarefa desagradável e infrutífera de esclarecer em sua nudez descoberta algumas dessas manifestações tecidas de paixão e ignorância. Pareceria recentemente que do terreno da teologia e mesmo da religiosidade devia ser estipulada uma pesquisa mais rigorosa sobre Deus, as coisas divinas e a razão cientificamente em um domínio mais amplo. Mas, já ao começo do movimento, não deixou de medrar tal esperança, porque o ensejo provinha da personalidade, de opiniões pessoais, que é o sentido aqui. E nem a pretensão da piedade acusadora, nem a pretensão atacada da razão livre, se elevou até a coisa, ou a substância também, e menos ainda até a consciência do que para discutir a coisa era preciso pisar o solo da filosofia. Essa agressão de elemento pessoal, por motivo de historicidades muito especiais da religião, mostrou-se com enorme arrogância ao querer decidir por sua própria plenipotência sobre o cristianismo de indivíduos.
e de lhes imprimir com isso o selo da condenação terrena e eterna. Dante se atreveu, na força da inspiração da divina poesia, a manejar as chaves de Pedro e sentenciar a condenação infernal, nomeadamente muitos dos seus contemporâneos, na verdade já mortos, mesmo papas e imperadores. Foi feita uma filosofia recente, o vitupério infamante, de que nela o indivíduo humano se oporia como Deus. Mas, ante tal censura derivada de uma falsa consequência, há uma arrogância efetiva que é totalmente outra, de se comportar como juiz do mundo, julgar em última instância o cristianismo dos indivíduos e pronunciar assim sobre ele a mais íntima reprovação. O Shibboleth, a senha desse poder supremo, é o nome do Senhor Cristo, é a garantia de que o Senhor habita no coração desses juízos. Mas Cristo diz: é por seus frutos que o conhecereis. Mas a enorme insolência da reprovação e da condenação não é um bom fruto. Cristo continua: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos o demônio em teu nome, não fizemos muitas ações em teu nome? Então eu lhes responderei: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Aqui uma boa introdução. Ele estava questionando sua autoridade em falar de questões religiosas, como teria autoridades maiores. Isso no clima da Idade Média, que tinha muita gente que se arfava em conhecer tudo de Deus. Hoje aconteceu algo mais ou menos contrário, muita gente que se arfa em conhecer tudo de Deus e também o negá-lo, que é o que a ciência atual faz. Enquanto que a ciência de Deus, ela parte de outros princípios. Aqui ele chama de novo a questão do Cristo, do cristianismo, em que o cristianismo procura uma atitude que mova o coração. É isso que nós vamos ver depois, numa leitura de Hegel, né, em que ele vai tentar colocar isso em termos que ele fala de efetividade, pelo menos na tradução que nos chegou, na Fenomenologia do Espírito. Vai ser a nossa próxima leitura, a introdução à parte da religião na Fenomenologia do Espírito, e que nós vamos tentar colocar algumas questões sobre a filosofia da religião e da religião cristã atual. Vamos continuar a leitura. Os que garantem estar na posse exclusiva do cristianismo e exigem dos outros essa crença neles, não foram tão longe a ponto de expulsar o demônio. Antes, muitos deles, como os que creem na vidente de Provérbios, se gabam de estar em boa harmonia com uma súcia de aspectos e de lhes ter veneração, em lugar de expulsar e banir essas mentiras de uma superstição servil e anticristã. Mostram-se tão pouco capazes de proferir sabedoria e completamente incapazes de cometer façanhas do conhecimento e da ciência, o que seria seu destino e seu dever. Erudição não é ciência. Ao ocupar-se minuciosamente com a massa de historicidades indiferentes da fé, permanece ao contrário, em vista do valor e do conteúdo da própria fé, tanto mais áridos ante ao nome do Senhor Cristo, e desprezam de propósito e com economia o desenvolvimento da doutrina que é o fundamento da fé cristã. Assim procedem porque a expansão espiritual plenamente pensante e científica estorvaria, mesmo impediria e eliminaria a arrogância do alardear subjetivo da segurança, carente de espírito, estéril no bem e só rica em maus frutos, de se encontrarem na posse do cristianismo
e de tê-lo exclusivamente como próprio. Boa tarde.